Boa noite. Boa noite. A desigualdade no trabalho. Cai a participação de mulheres negras em relação ao período pré-pandemia. E elas têm salários menores do que as não negras e os homens. 14 milhões de brasileiros abrem o próprio negócio por necessidade e falta de alternativa. A Procuradoria-Geral da República pede que o STF arquive 7 apurações pedidas pela CPI da Covid. Os alvos eram o presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. Dados oficiais revelam a tragédia provocada pela Covid entre crianças brasileiras de 6 meses a 3 anos. O Papa Francisco pede desculpas em nome da Igreja Católica a indígenas do Canadá. O Jornal Nacional está começando. Começou hoje uma nova fase do Pronamp, o programa criado pelo governo para socorrer pequenos e microempresários na pandemia. Faz força daqui, empurra de lá. Essa não é só a rotina da musculação na academia do Fernando. Manter as contas em dia também requer muito empenho do empresário. Em 2020, no auge da pandemia aqui no Brasil, a academia ficou 6 meses de portas fechadas. Para manter o negócio, no ano passado, o Fernando recorreu ao Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A preocupação foi com as pessoas que compõem esse negócio, porque não existe empresa sem pessoas. E cada pessoa tem uma família, tem que sustentar uma pessoa. O Pronamp foi criado em maio de 2020. No ano passado, se tornou permanente, depois de muitas críticas pela demora na retomada do programa. Nessa nova fase, foram incluídos os microempreendedores individuais e ficam mantidas as categorias que já eram contempladas. Microempresas que faturam até R$ 360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil reais. Empresas criadas há menos de um ano podem pedir, no máximo, o valor equivalente à metade do capital social, ou 30% da média do faturamento mensal. Empresas mais antigas podem pedir até 30% da receita bruta nos últimos 12 meses. O pagamento pode ser feito em até 48 vezes. O prazo para quitar a primeira parcela aumentou de 8 para 11 meses, após o pedido do empréstimo. E os juros não podem passar de 6% mais a Selic. Segunda-feira, 25 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Governo federal promete pagar já em agosto as primeiras parcelas do Auxílio Brasil, de R$ 600, e do Vale para os caminhoneiros e para taxistas. Nova pesquisa de intenção de voto mostra que a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro no primeiro turno é a menor em 13 meses. Comitiva brasileira inicia uma série de encontros com ONGs, autoridades e parlamentares norte-americanos para pedir respaldo para o resultado do pleito de outubro. Apesar de representarem a maioria da sociedade brasileira, mulheres e negros são subrepresentados na política municipal, especialmente nas prefeituras. Paridade de gênero pode levar quase 150 anos. Procuradoria-Geral da República alega inexistência de indícios e pede à Suprema Corte o arquivamento de 7 das 10 apurações sobre o presidente da República e ministros, abertas após a conclusão da CPI da pandemia. Olá, boa noite. Hoje recebemos o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Partidos lutam para definir seus palanques eleitorais deste ano. O Sudeste é uma das principais pérolas na disputa, já que representa 40% do eleitorado nacional. Enquanto isso, 2 pesquisas mostram estabilidade entre os principais concorrentes ao Palácio do Planalto. Na pesquisa IPESP estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Lula, do PT, lidera com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, vem a seguir com 35%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro com 9%. Simone Tebet, do MDB, tem 4%. André Janones, do Avante, 2%. O IPESP ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 20 e 22 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos. Para o autor da pesquisa, a diferença de 9 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro se dá principalmente por conta de 3 segmentos do eleitorado. Primeiro,
é o dos eleitores jovens, o segundo segmento das mulheres e o terceiro segmento é aquele dos eleitores mais pobres. O resultado é semelhante ao da pesquisa do FSB BTG Pactual, também divulgada hoje. Lula tem 44%, Bolsonaro 31%, Ciro 9%, Simone e André Janones 2% cada. O Instituto FSB ouviu 2.000 eleitores por telefone entre sexta-feira e ontem. A margem de erro é de 2 pontos. Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo arquive investigações abertas contra Bolsonaro e aliados com as conclusões da CPI da pandemia. A Covid matou 3 vezes mais crianças no Brasil do que outras doenças. Varíola dos macacos. Estados Unidos identificam os primeiros casos em crianças e a União Europeia aprova a vacina contra a doença. Nova pesquisa eleitoral mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 35%. Polícia Federal pede para prorrogar a prisão do homem que ameaçou ministros do Supremo e políticos de esquerda. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, educação e saúde devem ser as áreas afetadas pelo terceiro bloqueio no orçamento desse ano. A Tainá Farfan tem os detalhes para a gente. Oi, Tainá, boa noite, bem-vinda. Conta. Oi, Mona, obrigada. Excelente noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. De acordo com o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, que deu hoje uma entrevista coletiva à imprensa justamente para explicar esse bloqueio adicional de 6 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento, ele disse que esse bloqueio deve afetar principalmente as pastas da saúde e da educação, justamente porque são elas quem têm o orçamento maior. E aí o detalhamento de quais projetos ou serviços podem ser impactados, esse detalhamento não vem agora. Ele disse que vem até o fim dessa semana, o governo tem até o dia 31 de julho para poder publicar um decreto com todos esses detalhes, mas já há uma preocupação, Mona, que sejam impactados os repasses para as universidades. E por que a gente está vendo e falando desse bloqueio nesse momento? Por que o governo teve que anunciar esse bloqueio? Porque ele precisa cumprir o teto de gastos. O que motivou esse bloqueio, né? A gente até já trouxe aí um pouco desse motivo aqui no Jornal da CNN. Foram aquelas aprovações pelo Congresso Nacional, que, por exemplo, derrubou aquele veto à Lei Paulo Gustavo, que prevê um repasse pelo governo de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor cultural, e ainda aquela proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso salarial para os profissionais da saúde. Aí tem um impacto previsto de 2 bilhões e 200 milhões de reais, o cobertor é curto, se puxa de um lado, acaba faltando do outro, por isso então a gente está vendo esse anúncio de mais um bloqueio. O presidente Jair Bolsonaro até chegou a se manifestar sobre esse assunto, ele disse que precisa desse bloqueio por conta da lei de responsabilidade fiscal. Esse que já é o terceiro bloqueio anunciado pelo governo nesse ano e possivelmente deve ser o último antes das eleições. Vamos escutar um trecho do que disse o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia sobre esse assunto. Olha só. É natural que tenha tido um contingenciamento nesses ministérios como Saúde e Educação, porque o orçamento deles é muito grande. Então é natural que você tenha nesses órgãos um pouco de contingenciamento. Vamos ver como é que vai ser esse mês, mas assim, não é uma falta de critério, a gente sempre observa aquilo que ainda resta a ser empenhado pelos órgãos, aquilo que com a disponibilidade que ele tem, quais são as necessidades, e a gente efetivamente trabalha que o orçamento ele vai se distensionando ao longo dos exercícios. Mas no decreto e no quadro, isso vai estar explícito. Bom, conversar com o Gustavo Uribe. Oi, Uribe, boa noite, bem-vindo, querido. Só nesse trechinho aí que a gente separou, então, do secretário, ele fala, para mim, equivocadamente, uma frase pelo menos 2 vezes. É natural que... Não, não é natural que. Estamos falando de um problemão e olha que a gente nem tem os detalhes ainda, os detalhes vão sair essa semana. Por favor, querido, olha essa situação para a gente.
Boa noite, Mona. Boa noite a todos. É até irônico o governo federal falar em respeitar o teto de gastos. Primeiro nós tivemos a PEC dos precatórios, que transformou o teto de gastos em um teto de palha, onde se fura sempre quando convém ao governo federal. E agora, com esta última PEC dos benefícios, vira um teto de vento. Não se respeita mais o teto de gastos. Ainda assim, o governo federal fala em responsabilidade fiscal e em cobrir então, e cumprir essas medidas para que você não tenha um rompimento do teto de gastos. E aí, se a gente somar, Mona, esses 3 bloqueios contingenciamento já anunciados, você tem um bloqueio de 12 bilhões. E o que acontece? Saúde e educação acabam pagando pato. Então você tem 12 bilhões de contingenciamento feito nesses 3 anúncios do governo federal, e a educação fica prejudicada também por aquele teto do ICMS, 17% a 18%. Os cálculos feitos pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Educação é o impacto de 21 bilhões. E aí a população é quem acaba sendo prejudicada por estes anúncios do governo federal. Para dar o pacote de benefícios, tem dinheiro, tem até estado de emergência, mas para conseguir repassar recursos para saúde, educação, para tecnologia e também para investimentos em ciência, o governo federal sempre tem um jeito de contingenciar esses recursos. Sim, para entender as prioridades, né, dessa gestão, é só olhar o entra e sai ali de pessoas no comando, tanto no Ministério da Educação e também no Ministério da Saúde. O retrospecto também diz bastante sobre essa situação de agora, sem dúvida. Será que usaram o ouro de garimpo ilegal do Brasil para fazer o seu computador ou o seu celular? A investigação da Polícia Federal sugere que podem ter usado sim. Polícia atrás dos integrantes do bando que saqueou esta loja de conveniência em São Paulo. As últimas pesquisas eleitorais para a corrida presidencial. E começa a nova fase do programa de crédito para microempreendedores individuais e microempresários. O pagamento do Auxílio Brasil vai ser antecipado no mês que vem. Fila de quem pretende receber o benefício não para de crescer. Série especial mostra soluções para um grande desafio no Brasil, a destinação correta do lixo. Atirador abre fogo contra moradores de rua e deixa pelo menos 2 mortos no Canadá. Ataque coincide com a visita do Papa, que foi ao país pedir desculpas por abusos da igreja contra indígenas. O homem contra a máquina ou será o contrário? Robô quebra dedo de menino num jogo de xadrez. A tecnologia que salva vidas. Drone é usado para lançar boia para criança que se afogava no mar. A visita de um gigante ao Brasil. Pela primeira vez, o avião cargueiro Beluga pousa no país. O mundo dos memes cresceu. Além dos animais de estimação, outros bichos garantem diversão. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Foi o terceiro ataque em menos de um mês. O mercado que funciona 24 horas foi roubado mais uma vez em São Paulo. O bando saqueou a loja de conveniência durante a madrugada. A polícia está atrás dos ladrões. Um homem força a porta e entra. Logo em seguida, várias pessoas invadem o mercado que funciona 24 horas. A ação é rápida e eles saem levando produtos do local. Repare que alguns chegam a agachar para colocar a mercadoria na mochila. Tudo isso às 3 horas da manhã. O Marcelo tem apartamento no prédio acima do mercado. Acordou assustado. Teve um barulho bem forte, saí na varanda e nesse momento que eu saí, eu já vi umas 15 pessoas mais ou menos saindo com sacolas, mochilas, e alguns entraram e saíram de novo, colocando coisas na mochila. Uma parte correu para cá, uma outra parte correu para cá, tinha até criança junto. Não é a primeira vez que o mercado é assaltado. O local, aberto há menos de um mês, já foi invadido 3 vezes, todas durante a madrugada. Totalmente inseguro. E eu não moro aqui no Brasil. Eu moro fora, eu tô aqui até domingo próximo. E já não vejo a hora de ir embora. A gente vem passear e acaba sofrendo, se sentindo impotente pela situação, mesmo não saindo com a gente. Boa noite para você, uma ótima semana, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa segunda-feira. Hoje é dia 25 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa edição. Você já sabe, para assistir à programação completa do canal UOL,
pode acessar o nosso site. Lá você acompanha as atrações, tanto aqui do jornalismo, também da área de esportes, de entretenimento, programas ao longo de todo o dia, de toda a semana. E para assistir o UOL News, além de acessar o nosso site, você também pode acompanhar pelas redes sociais do UOL, Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube. Você vota também na nossa enquete do dia, se estiver acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. A pergunta é se você concorda com o pedido da PGR para arquivar denúncias contra Bolsonaro da CPI da Covid. Hoje a PGR, a vice-procuradora Lindora Araújo, pediu o arquivamento, né, de 5 de 6 ações propostas aí pela CPI da Covid no Supremo Tribunal Federal, assunto de daqui a pouco no programa de hoje. Eu começo falando que, atrás de mais dinheiro, o governo federal encaminhou um ofício para as 4 principais estatais: Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para quê? Para solicitar a antecipação de dividendos. Isso depois da aprovação da PEC dos auxílios, que turbina os programas sociais às vésperas da eleição. Segundo o secretário especial do Tesouro, o governo quer saber se as estatais podem aumentar os repasses para os acionistas, se aproximando de 60% de lucro. Para os caminhoneiros, as 2 primeiras parcelas vão ser pagas no dia 9 de agosto. No total, R$ 2.000 equivalem aos meses de agosto e também o mês anterior, o mês de julho. A estimativa da NTT é que mais de 870 mil caminhoneiros sejam beneficiados pelo programa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Wallace Landim, o Chorão, que é presidente licenciado da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Muito boa noite aos dois. Bom, Chorão, seja bem-vindo mais uma vez. Exatamente sobre esse benefício, a categoria está satisfeita com o que foi colocado até aqui? Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Prazer estar aqui com vocês. Como a gente vem colocando, né, Diego, esse voucher caminhoneiro não resolve a situação dos caminhoneiros e muito menos da população, né? Nós não estamos pedindo nenhum auxílio emergencial, né, nenhum sistema de socialismo, né? A gente precisa realmente que o governo faça as agências reguladoras, como a NTT, fazer o cumprimento da lei que a gente conquistou através da greve de 2018, que é a Lei 13.703, que é a planilha de custo mínimo. Isso nos ajuda muito, porque esse auxílio emergencial, né, para um vale, um voucher combustível, né, isso não traz nenhum respaldo nesse exato momento para a categoria. Eu entendo, sim, como uma medida eleitoreira, como uma compra de voto antecipado, né? Você vê, meu caminhão, ele acabou de abastecer no Mato Grosso, né, para ir para o Paranaguá, colocou 700 litros, acabou de abastecer a R$ 5.400, né, 700 litros de óleo. Então, quer dizer, não vai resolver. Resolve sim para aquele motorista de VUC que trabalha dentro do estado de São Paulo, né, nas capitais, para o motorista de aplicativo, para o taxista, para o motofretista, para ele sim ajuda muito, né? Então a gente vem buscando e cobrando o governo, principalmente as agências reguladoras e o governo federal, que faça as suas agências trabalharem conforme manda a lei, né? Boa noite, Chorão. Veja hoje no SBT Brasil. Grávida encontrada morta ao lado de bebê de 8 meses em São Paulo. Namorado mexicano é o principal suspeito. 4 pessoas ficam feridas em Pernambuco após explosão causada por vazamento de gás. Espera por atendimento no INSS já afeta 1 milhão de pessoas e muita gente passa a madrugada na fila para garantir perícia médica. Em gesto histórico, o Papa pede desculpas por abusos contra indígenas no Canadá. É já já. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher no centro de São Paulo. O corpo foi encontrado no apartamento em que ela morava, ao lado da filha, de apenas 8 meses. Vamos ver agora outros destaques dessa edição. Parcelas do Auxílio Brasil serão antecipadas em agosto. O Partido Liberal lançou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Mais de 12 mil pessoas participaram da convenção. A primeira-dama foi um destaque do evento. A junta militar de Mianmar executou 4 prisioneiros, entre eles um ex-deputado pró-democracia. Você vai ver ainda o primeiro dia de regatas da Semana de Vela de Ilhabela, no litoral paulista, com a participação de atletas olímpicos. Um homem foi encontrado morto na casa em que morava na zona leste de São Paulo.
Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, são 18 horas e 6 minutos em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. O PL lança oficialmente a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Lula fracassa como cabo eleitoral e peritos avaliam Adélio Bispo e devem entregar laudo à justiça em 30 dias. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro oficializou sua candidatura à reeleição para a presidência da República neste domingo no Rio de Janeiro. O evento do PL foi realizado no ginásio do Maracanãzinho. Vestidos em sua maioria de verde e amarelo, muitos levavam a bandeira do Brasil e cartazes com o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Segundo a organização, cerca de 12 mil pessoas participaram da convenção. Bolsonaro chegou ao evento acompanhado do vice na chapa, general Walter Braga Neto, e da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que abriu o discurso dizendo que a reeleição não é um projeto de poder. Boa noite. Um dia depois de o presidente Bolsonaro afirmar, em convenção na qual oficializou sua candidatura à reeleição, que o novo Auxílio Brasil de R$ 600 será mantido em 2023, o secretário do Tesouro disse o oposto. Segundo Esteves Colnago, o orçamento do ano que vem será enviado ao Congresso com previsão de R$ 400 como valor do programa. Os 600 durariam mesmo só até o fim do ano eleitoral. Sem dinheiro para fechar a conta do pacote de benefícios aprovado a menos de 3 meses do primeiro turno, o governo agora pede que as estatais ampliem e antecipem o pagamento de dividendos. Você vai ver também. Previsão do mercado financeiro para a inflação de julho. Prévia do IBGE sai nesta terça-feira. Bolsa sobe e volta a ficar acima dos 100 mil pontos. Programa de crédito criado para socorrer empresas na pandemia volta mais amplo, mas com juros em 2 dígitos. Covid matou 4 vezes mais crianças abaixo de 3 anos do que 14 doenças com vacina autorizada. Guerra da Ucrânia. Pela primeira vez, Rússia admite o objetivo de derrubar o presidente Volodymyr Zelensky. E os destaques da rodada do Brasileirão, que terminou com vitória do Coritiba. Começamos com a solução apresentada hoje pelo governo federal para pagar aquele pacotão bilionário de benefícios com valor fora do teto de gastos. Essa solução passa por 4 estatais. Ao vivo de Brasília, o Vitor Boiadian nos conta o que exatamente isso significa. Boa noite, Vitor. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A estratégia foi apresentada numa entrevista coletiva da equipe econômica. O governo está buscando dinheiro para compensar a redução dos impostos sobre os combustíveis e para bancar aqueles benefícios sociais temporários. Porque por mais que esses gastos fora do teto tenham sido aprovados naquela chamada PEC Kamikaze, o dinheiro para bancá-los precisa vir de algum lugar. Hoje, o secretário do Tesouro, Esteves Colnago, admitiu que uma das opções para conseguir essa verba passa pelas estatais. O Ministério da Economia enviou ofício para as 4 principais estatais federais, BNDES, Caixa, Petrobras e Banco do Brasil, com um pedido por repasses mais volumosos e mais frequentes de dividendos, que são parte dos lucros distribuídos aos acionistas. Importante lembrar que o presidente Bolsonaro vinha criticando o repasse de dividendos da Petrobras, por exemplo. Disse que a quantia distribuída era absurda e que não queria que a União tomasse parte do que ele chamou de, entre aspas, lucro fantástico. Mas agora, os dividendos aparecem como opção para cobrir os gastos fora do teto. Vamos ouvir, então, o que o secretário do Tesouro falou na entrevista. A gente entende que é importante que essas despesas que foram criadas de forma emergencial agora com a PEC e com a perda de arrecadação da Lei Complementar 194, então isso soma 58 bilhões.
Então a gente está buscando ter receitas extraordinárias, não previstas no orçamento, na mesma magnitude dos 58 bilhões. Hoje a gente tem 44. O Jornal da Globo ouviu de especialistas e economistas que aumentar o repasse de dividendos pode interferir nos planos de investimentos dessas estatais, além de sinalizar maior interferência do Estado e passar a impressão de que a política fiscal é feita no improviso, já que essa solução foi anunciada 2 semanas depois da aprovação da PEC Kamikaze pelo Congresso. Quando a empresa tem um lucro, uma parte desse lucro é distribuído em forma de dividendos, mas uma boa parte é reinvestida em projetos dessas empresas que são importantes no futuro. Então, quando você aumenta a distribuição de dividendos hoje, você está sacrificando um recurso importante para investimento futuro. O Ministério da Economia está sendo atropelado pela dinâmica política, o que gerou uma série de gastos extraordinários. Num esforço de tentar manter o teto, né, no lugar ainda, esses gastos extraordinários vão tentar ser cobertos por receitas extraordinárias. A gente fica vivendo sempre entre uma coisa sendo resolvida por uma outra coisa que não estava previsto. Isso daí que é o principal problema de tudo que a gente está observando. A Petrobras informou agora à noite que ainda não há decisão tomada sobre novos pagamentos de dividendos neste ano e que só depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre, nessa quinta-feira, é que o Conselho de Administração vai tratar sobre o tema. O Banco do Brasil também divulgou nota informando que já paga dividendos acima do mínimo exigido por lei, mas que a política de remuneração a acionistas prevê revisão periódica. As outras 2 estatais, Caixa e BNDES, são 100% controladas pelo governo, ou seja, não tem outros acionistas. Renata. Vitor, e no meio dessa discussão apareceu uma contradição bastante significativa entre o que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem na convenção que oficializou a candidatura dele sobre o novo Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 e o que disse hoje a esse respeito o secretário do Tesouro, Vitor. Pois não, Renata. Esteves Colnago disse que o projeto de lei do orçamento para o ano que vem será enviado ao Congresso com uma previsão de apenas R$ 400 para o Auxílio Brasil, ou seja, não os 600 que serão pagos até o fim do ano. Colnago disse que manter os R$ 600 seriam necessários, para isso, entre 50 e 60 bilhões de reais a mais no orçamento. Já sobre o bloqueio no orçamento deste ano, a equipe econômica não trouxe detalhes de quais áreas serão afetadas, nem se vai contingenciar também emendas de parlamentares, mas indicou que haverá cortes em ministérios como Saúde e Educação. Só na próxima sexta-feira que será publicado o decreto com os bloqueios. Renata.